Graça e paz, meus irmãos, a paz de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Meus irmãos, três informações que você deveria saber sobre o irmão Luiz Franciscon e sua relação com a CCB. Primeira coisa importante, tá? O irmão Luiz Franciscon era um defensor do modelo de igreja congregacional, que é uma igreja que tem independência na comunidade local, tá bom? Ou seja, ele era extremamente contra uma centralização de poder. Ele era um grande defensor do congregacionalismo, que é esse modelo em que as igrejas operam de forma independente, comunidades locais, e não há uma central administrativa ou doutrinária, porque esse é um modelo católico, né? E ele considerava a Igreja Católica uma seita e entende que isso era um dos motivos da Igreja Católica ser uma seita, né? Então esse modelo que a CCB aderiu, o modelo de ter uma central mundial, onde todas as decisões são centralizadas, onde há um presidente, há anciães do alto clero, anciães de mais baixo clero, cooperadores, toda essa hierarquia da CCB é um modelo que o irmão Luiz Francisco condenava e achava um modelo adotado por seitas, tá? Isso tem cartas dele dizendo, e também a história dele defendendo o modelo congregacional, que não é o modelo que a congregação, apesar do nome parecido, tanto é que esse é um dos motivos do nome congregação, né? Porque a ideia era tentar preservar a ideia, essa percepção, né? Ou esse modelo de uma igreja independente, de igrejas independentes, pequenas congregações independentes. No fim do dia, se transformou em outra coisa, nada a ver com o que Luiz Francisco acreditava. Segundo ponto importante, o Luiz Francisco não acreditava em salvação por obras, tá? Luiz Francisco, ele cria que ele foi salvo na igreja presbiteriana, tá? Isso também tem nas cartas, que ele foi salvo na igreja presbiteriana, e ele então, e no batismo, o batismo dele não foi por imersão, né? Depois ele fez um batismo por imersão, porque ele acreditava que era o mais correto, ele achava que estava errado, a aspersão, mas ele acreditava que a salvação dele ele alcançou quando ele conheceu a fé cristã, e ele era da igreja presbiteriana, tá? Ele não cria que você precisaria ir para a congregação ou algo do gênero para ser salvo, tá? Pelo contrário, ele mesmo, e aí vem a terceira informação importante, Mão Luiz Franciscon nunca foi da congregação cristã no Brasil, tá? Mão Luiz Franciscon pertencia a uma igreja local em Chicago, nos Estados Unidos, e que não tinha vínculo nenhum com a congregação cristã no Brasil, tá? Inclusive as mulheres não usavam véu, usavam um chapéu, para você ter uma noção. O Luiz Francisco plantou muitas igrejas no mundo todo. Aí, no mundo todo não digo, mas na Itália, na Argentina, são igrejas que não têm ligação nenhuma com a congregação cristã. Na Argentina especificamente, foi plantada uma igreja chamada de Assembleia Cristã. Não é a Assembleia de Deus que nós temos aqui no Brasil, é outra igreja que também tem a questão das mulheres usarem o véu, etc., né? Preservaram esse ensino, né, do Francisco, mas muitas doutrinas são completamente diferentes das doutrinas da CCB. Inclusive essas ideias de pecado de morte e outras coisas também nunca foi ensinado lá, nem nas outras igrejas criadas pelo Luiz Francisco. Então realmente a CCB, por volta de 1960, se transformou em outra igreja que não tem nada a ver com o modelo que o Luiz Francisco sonhava ou tentou implantar no Brasil. Não tem nada a ver. A CCB de hoje não tem nada a ver com a CCB que Luiz Francisco esperava, né? Que houvesse no Brasil. Hoje não, na época mesmo ele já discordou. Quando começou essas mudanças começaram a acontecer, ele discordou, e tem cartas dele discordando, e com profunda tristeza pelo que estava acontecendo com a CCB.
Então é isso, meus irmãos. Luiz Franciscon e CCB de hoje, apesar de eu não concordar, deixar muito claro que eu não concordo com muitas doutrinas ensinadas pelo Luiz Franciscon, muitas ideias dele, acho que ele ensinou erros gravíssimos, tomou atitudes erradas, como por exemplo, quando ele falou certas frases que até hoje são usadas na CCB, quando ele mesmo não seguia aquelas frases, ele falou em momentos de empolgação, talvez, ou, né, como por exemplo, essa ideia de não estudar a Bíblia. Ele era um estudioso da Bíblia, parece até que ele tinha vários livros na sua casa, ele aprendeu, inclusive, a ler em inglês, estudando a Bíblia. Então, ele era um estudioso profundo da Bíblia. Sua esposa era professora de escola bíblica dominical, a esposa do Luiz Franciscon. Então são muitas informações que o pessoal da CCB não sabe, são privados dessas informações e vivem aí, infelizmente, né, sem saber que estão numa igreja que não tem nada a ver com a igreja que o Luiz Franciscon plantou no Brasil. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.